Olá, divininhos e divininhas do terceiro aninho, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super animados, porque vai começar mais um capítulo super especial de geografia. O sétimo capítulo vai continuar falando sobre os aspectos que nós já estamos vendo, né? Sobre o campo. Então, nós vamos tratar no sétimo capítulo da vida e dos aspectos culturais do campo. Quem são as pessoas que moram no campo? Como elas vivem? Quais são as positividades de se morar no campo? Quais são também as dificuldades de se morar no campo? Então, tô curioso e curiosa para ver com a tia Marjorie esse assunto bem bacana. Então, vem comigo, hein? Roda a vinheta! Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Olá, meus divininhos e divininhas. Olha só, tenho certeza que vocês já viram essa musiquinha, já ouviram em algum lugar. Se não ouviram ainda, vocês irão ouvir em algum momento da vida de vocês. Essa música é a raiz do São João. Essa música trata aí de uma festividade que nós temos agora no nosso mês de junho. Estamos no mês de junho, mês de festividade nordestina, mês do campo, mês das comunidades dos povos tradicionais, mês de comidas típicas feitas manualmente. Vamos então celebrar tudo de maravilhoso que nós temos no São João e o capítulo 7 nos traz isso. Começando pelo modo de vida dos povos tradicionais. Mas, tia, como é que são os povos tradicionais? Nós já vimos que nós temos várias paisagens diferentes no campo, não é mesmo? Nós vimos paisagens distintas no campo, umas com mais casas, outras com poucas casas, algumas vilas rurais, não é isso? Bairros rurais. Então nós vimos que o campo ele também se diferencia nas suas paisagens, não é mesmo? Essas paisagens se diferenciam pelas também diferentes formas que nós podemos trabalhar com o campo, né? Então, nós temos várias atividades que nós desempenhamos no campo e essas atividades elas vão dar origem a alguns tipos de povos que vão se especializar em um tipo de atividade ou vão montar comunidades onde eles vão extrair ali da natureza tudo que eles podem fazer para o artesanato, para o cultivo, para a própria alimentação, para a venda, né? Para usar ali nas suas crenças. Então a gente vai ver quem são esses povos que moram no campo, que dependem da natureza. Como eles mantêm esse estilo de vida, esse modo de vida? Então são povos indígenas? São comunidades quilombolas? São, tia, aí, comunidades, que tipo de comunidades? Então nós temos aí as comunidades tradicionais divididas em caiçaras, castanheiros e os ribeirinhos. Olhem só, os caiçaras, quando a gente fala campo, a gente pensa muito, tia, em terra, né, em plantação, né, e a gente não pensa no mar, né, não pensa no rio. Nós temos aí os povos caiçaras, que vivem perto do mar. Então, os povos caiçaras, eles estão situados em mais 3 estados do Brasil, tá? No Paraná, estão situados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nesses 3 estados, eles praticam a pesca tradicional, que é aquela pesca com uma rede simples, né? Uma pesca manual, onde eles coletam menos peixe, não agridem a natureza. Então, é para o próprio sustento da comunidade ou para uma venda pequena desse produto, certo? Então, esses povos caiçara, eles têm uma forma de viver, um modo de viver, que está muito ligado com a cultura própria que eles desenvolveram. Então, eles têm um artesanato próprio. Vamos ver um exemplo de artesanato caiçara? Olha só, esse é um exemplo de artesanato caiçara. Eles também cultivam pequenas plantações, também tem uma cultura marcada por músicas e muitas danças diferentes. Uma das danças é o fandango. Não, não é aquele salgadinho fandangos, tá? É o fandango. É uma dança típica, né, dos povos caiçaras. E tem as cirandas também. E também tem as festividades, né, do reizado, que é típica das comunidades
caiçaras mais ligadas à região Nordeste, né? Então a gente tem também os caiçaras que moram ali próximo da Mata Atlântica, né? Ou seja, aqui na região, já na região Nordeste, né? Os povos caiçaras também têm um grande conhecimento de plantas medicinais e eles têm um grande conhecimento também sobre a Mata Atlântica, os animais que vivem na Mata Atlântica, então eles sabem explorar esses recursos naturais, esses recursos da natureza sem destruí-los e sem agredir o meio ambiente. Então, os povos caiçaras aí são os conhecedores da Mata Atlântica, né? Que se estende aí, ó, do Nordeste até ali o sul do país. Então, a gente tem esses povos caiçaras aí responsáveis, né, por saber dos conhecimentos tradicionais de alguns animais, da fauna e da flora da Mata Atlântica. Olha só que legal. Além dos caiçaras, nós também temos os castanheiros, que são povos tradicionais da floresta. Olha só, nós vimos que os caiçaras são povos tradicionais do mar e agora vimos que os castanheiros são povos tradicionais da floresta. E eles vivem geralmente onde? Eles vivem na parte norte do Brasil. Então, muito mais localizado ali no Amazonas, no Pará, né? E aí eles têm alguns meses que eles coletam a castanha, né? Como o nome diz, castanheiro, eles coletam as castanhas. E essas castanhas, elas são selecionadas, são transportadas, né? Para outras cidades para virar, né, um produto consumido pela indústria. Então, pode ser utilizado no cosmético, como alimentação, pode ser extraído o óleo da castanha, pode ser empregado também para medicamentos. Então, a castanha, ela tem uma infinidade de utilidades. E esses castanheiros, eles vivem da coleta dessa semente e da venda para as indústrias. E as indústrias, então, elas transformam em vários outros produtos, né? E aí nós temos o caiçara, os castanheiros e agora os povos indígenas. Os povos indígenas que existem em centenas no nosso país, eles vivem mais na região, né, norte e na região ali do Amazonas também. Então eles existem vários povos com várias linguagens, vários costumes, várias formas de viver, vários modos, né, de se desenvolver. E eles estão então variando ali a forma como eles, né, se relacionam com a natureza. Mesmo que eles tenham um grande costume, uma grande variedade de costumes, né, e de linguagens próprias, né, de dialetos, são povos que ainda conservam muito a questão do cultivo manual, né, dos materiais ali construídos da própria natureza. Então, a oca, né, feita toda com a palha do coco, né, a casinha feita com o barro, né. Então, a gente tem nessas comunidades aí uma forma toda de viver, de uma forma mais tradicional, muito mais ligada à natureza, né? Eles estão inteiramente ligados à natureza. Então, eles fabricam os seus próprios utensílios, as suas próprias ferramentas, inclusive fabricam os próprios medicamentos. Os povos tradicionais indígenas, que vivem nas comunidades tradicionais indígenas, eles fazem o próprio medicamento. Então, eles extraem o medicamento de uma árvore, de uma folha, de uma semente, né, de uma determinada planta, e assim eles fazem esses extratos, eles fazem emplastos também, tia. O que é emplasto, tia? Emplasto é uma maceração, né? Eles pegam, machucam essa plantinha até ela virar uma pastinha. Eles passam na área queimada, uma pele queimada, numa pele que tá com abertura, né? A pessoa teve um corte, caiu, e aí eles passam esse emplastozinho para poder curar, né, essa infecçãozinha e fechar a pele, ajudar a fechar a pele, curar a pele. Então eles têm várias técnicas que eles sabem de várias plantas, né? Quem é que gosta de chá? Quem já tomou chá? Né? Então, o chá é uma das culturas indígenas que a gente trouxe para a nossa vida, né? Quando nós estamos passando um pouquinho mal, ou quando a gente tem a ausência de algum medicamento, geralmente a mãe de vocês dá um chazinho para dar uma acalmada, né? Ou para dar uma melhorada ali até se comprar um medicamento. Mas o chá, ele é um hábito indígena, né? Também é um hábito europeu, né? Os povos europeus também têm esse hábito do chá. Então, como nós vimos,
No capítulo anterior, capítulo 6, nós vimos então que as pessoas, elas têm uma forte relação com o campo. As pessoas que trabalham no campo, elas desenvolvem uma forte relação, né? De trabalho, de cultivo do cano no campo, um modo de vida específico, muito diferente da cidade, um modo de vida mais tranquilo. E então essas pessoas que trabalham com a natureza, muito próximo da natureza, elas vão desempenhar, né, a função ali ou de agricultura, ou de pecuária, ou de extrativismo, e lidando com a agricultura, elas vão fazer ali o plantio, né, toda a colheita dessa hortaliça, ou dos vegetais, ou né, dos legumes, depende do tipo de plantação. Então, em uma mesma propriedade, a gente pode ter vários tipos de plantações diferentes, como eu tinha mostrado para vocês. Nesse capítulo aqui, a gente vai ver que existem tipos de agricultura diferentes, de acordo com as principais atividades exercidas, né, nesse espaço rural, e também com o tipo de agricultor. Então, por exemplo, uma pequena fazenda, um pequeno espaço rural, ele é habitado por toda a família. Então, a gente tem ali a agricultura familiar, onde todos daquela família estão ali empenhados em melhorar o solo, em fazer o plantio até o momento da colheita, né, e de venda desse produto, ou até mesmo para a própria subsistência da família, ou seja, o próprio sustento, né? Então, o que essas famílias de agricultores familiares eles plantam, tia? Eles plantam uma variedade de produtos, porque quanto mais produtos eles tiverem na sua fazenda, melhor. Então, geralmente tem feijão, mandioca, milho, arroz, cenoura, hortaliças, batata. A agricultura familiar ela é diversa, ela é praticada em todo o Brasil, né? E que ela emprega um maior número de pessoas, porque ali, ó, o trabalho todo ele é manual, cada um tem uma função ali na terra, né? No cultivo, no preparo do solo, na colheita, então envolve todas as pessoas, né? Então, toda essa matéria-prima ela também pode ser utilizada para o próprio consumo e também levada para as indústrias. Na agricultura industrial, aí sim, tia, a gente tem uma grande diferença, porque na agricultura industrial a gente tem a extensão dessa propriedade que é bem maior. Essa propriedade ela vai ter muito maquinário, tá? Então ela vai ter tratores, ela vai ter colheitadeiras, ela vai ter muito maquinário diferente, pesado para poder ela colher em mais tempo, em melhor tempo e conseguir mandar para a indústria a maior quantidade de produtos possíveis, porque assim ela vai lucrar mais. Então, qual o problema dessa agricultura industrial? É que a agricultura industrial, para ela colher mais, ela vai ter que precisar fertilizar mais o solo e vai ter que precisar colocar agrotóxicos, que são produtos químicos nas plantas. E isso vai para a planta, ela absorve e o solo também absorve. Então, isso causa vários problemas ambientais, como a tia vai mostrar para vocês, né, na hora de semear. Então, essa agricultura industrial, ela é importantíssima para a nossa indústria, o abastecimento dos supermercados. Essa indústria, né, essa agricultura industrial, ela também motivou um outro fenômeno no campo, que foi a saída do campo dessas pessoas para a cidade. Então, quando as máquinas chegaram, né, nas grandes fazendas, elas tiraram aí o trabalho de diversas pessoas, né? As pessoas foram substituídas por máquinas que trabalhavam mais rápido e entregavam mais produto. Então, essas pessoas elas se viram na dificuldade, né? Faltas de terras. Por quê? Porque grandes fazendas estão concentradas na mão de uma só pessoa. Então, por exemplo, no nosso campo brasileiro, nós temos várias pequenas propriedades na mão de muitas pessoas, mas grandes propriedades, ou seja, uma grande extensão de terra na mão apenas de uma pessoa. Então, a gente tem essa questão que é chamada concentração de terras, né? Então, no Brasil, a gente tem uma pequena parcela de grandes agricultores que estão ali com uma propriedade muito imensa. Então, os outros agricultores que têm uma propriedade pequenininha, que trabalham manualmente, não dão conta de abastecer a indústria. Então, tudo que eles produzem é para o próprio sustento ou para comércios pequenos, como feiras livres, abastecimento de pequenos supermercados, né, de pequenos mercados. Então, sem essas terras
né, sem a quantidade de terras para poder plantar mais, para poder diversificar mais. Sem dinheiro, sem investimento para poder comprar maquinários para melhorar. Então eles se viram apenas na opção de irem para a cidade para trabalhar nas indústrias, né, e conseguir aí uma vida melhor do que aquelas que eles tinham no campo. Então essas pessoas que saíram do campo para a cidade, essas pessoas foram em busca de melhores condições de vida, mais opções de estudos, mais opções de saúde também, opções melhores de moradia, né? Isso tudo contribui também com a cidade, né? Com o crescimento da cidade que teve aí uma mão de obra a mais dessas pessoas vindas do campo. E aí se ergueu mais prédios, né? Fizeram várias construções também com a ajuda dos trabalhadores do campo. Em contrapartida, sem condições de morar em um bom lugar na cidade, porque tudo na cidade é muito caro, esses moradores do campo, eles foram habitar bairros periféricos da cidade e aí deram origem a muitas favelas, né? E essas favelas, né, que estão dentro da espaço urbano, elas têm péssimas condições de vida, né, condições de moradia, né, insalubre, elas têm condições de moradia que não são suficientes, né? Não tem saneamento básico, não tem rede de esgoto, muitas não têm abastecimento de água. Então, com toda essa dificuldade, falta de emprego, boa moradia, né, saudade dos familiares, muito dessas pessoas que saíram do campo para a cidade acabaram retornando da cidade para o campo novamente, né? Porque levava-se um pouco do dinheiro que ganhou na cidade para o campo e lá melhorava a casa, né? Poderia fazer um plantio ou ir para uma outra pequena cidade. Então, essas pessoas elas voltaram, saíram da cidade e voltaram para o campo. Mas vamos tirar essa dificuldade de lado, hein? Quem mora no campo também tem uma vida bastante animada, uma vida rica cultural, uma vida única que só existe mesmo no campo. Então, no campo nós temos histórias, lendas, músicas, comidas diferentes. Nós temos ali, ó, uma proximidade uma com as outras pessoas, né? Nós temos uma vida ligada à natureza, o que nos traz um imaginário de coisas, de pensamentos. E as festividades juninas nasceram, então, do campo, né? O campo trouxe, né, com alguns imigrantes espanhóis, imigrantes portugueses, né? Imigrantes africanos, os indígenas, eles trouxeram aí, contribuíram culturalmente e na culinária para poder a gente ter uma festividade, como a gente hoje conhece o São João. Então, o São João, ele é um produto, é uma origem aí, né, de várias misturas de povos diferentes. E aqui na nossa região Nordeste, o São João é muito valorizado, muito rico, porque nós temos pratos tipicamente brasileiros, ou seja, que foram criados em nosso território, que são receitas únicas, que só nós sabemos fazer, que nós é que criamos. Então, as festividades juninas, elas enfeitam vários lugares. A rua fica animada, tudo fica colorido, cheio de bandeirolas coloridas, danças de quadrilha, né? Brincadeiras de pescaria, acender a fogueira, assar um milhinho, cozinhar um amendoim, fazer uma canjiquinha, né? Fazer aí uma brincadeira de quadrilha, né? Juntando todo mundo para passar no túnel. Tantas brincadeiras que nós temos no São João. Você aí tá ansioso para voltar a ter o São João novamente? Você lembra dos São Joãos que você já passou no Divina Infância ou na escola que você estudava? Então, vamos então falar de São João, relembrar essa festividade que é tão gostosa e tão marcante em nossa região, em nossa aulinha online. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre o pessoal que vive no campo, né? Os povos tradicionais que são essenciais para a manutenção da natureza e são povos, né, que geralmente manifestam ali uma cultura diferenciada, onde trazem uma riqueza cultural ao nosso país. Então, vamos para a nossa aulinha online, né, para a gente debater muito mais esse assunto e falar de São João. A tia já está ansiosa. Beijo, meus amores. Aguardo vocês na nossa aulinha. Tchau, tchau.